Fala pessoal, bem-vindos aqui ao Destravando a Matemática. A gente vai falar de uma coisa super interessante hoje que as pessoas sempre confundem, que é a diferença entre arranjos e combinações, tá? Então vem comigo, vamos lá? Bom, olha só pessoal, é óbvio que muitas vezes a pessoa olha a fórmula de arranjos, olha a fórmula de combinações e fica naquela, pô, quando é que eu uso uma fórmula? Rafael, quando é que eu uso outra fórmula? Então, qual é a ideia aqui dessa aula? É te mostrar como que você vai resolver esse problema sem ter que recorrer às fórmulas, tá? Então, você vai resolver esse problema de análise combinatória e você vai ver e falar assim, Rafael, nunca mais vou errar isso. Vamos lá, vem comigo. Bom, eu peguei aqui duas situações, ambas têm 10 pessoas, beleza? Ó, 10 pessoas e 10 pessoas. Como é que eu esquematizei as duas situações aqui? A primeira situação é um pódio, tá? Então é uma corrida de carro, imagina uma corrida de carro. Quem chegou em primeiro, quem chegou em segundo, quem chegou em terceiro, beleza? Vê se você não concorda comigo que a ordem em que essas pessoas aparecem importa. Então, imagina a corrida que o Ayrton Senna ganhou, né? Se o Ayrton Senna chegar em primeiro, pessoal, Ayrton Senna não, né? Vamos pegar o Hamilton, que é mais da época de vocês, tá? Então imagina a situação seguinte. O Hamilton chegar em primeiro, o Hamilton chegar em segundo ou o Hamilton chegar em terceiro faz com que o pódio seja diferente, né? A situação muda, né? Se a pessoa chegar em primeiro, chegar em segundo, chegar em terceiro, muda toda a conjectura do pódio ali, tá? Então, vocês concordam comigo que nessa situação aqui, mudar a ordem importa, tá? E vamos agora analisar a segunda situação aqui. Imagina as mesmas 10 pessoas, tá? Só que em vez de um pódio, é um grupo de pessoas, tá? Pega lá 3 pessoas. Rafael, Valmir e Afonso. 3 pessoas, tá? Se você mudar a ordem, botar Afonso, Valmir e Rafael, o grupo continua sendo o mesmo, tá? Então, se você pegar grupos de pessoas, você mudar a ordem dessas pessoas dentro do grupo, não faz com que você tenha um grupo diferente, tá? Então, se você entendeu isso, você nunca mais vai errar esse tipo de coisa, gente. Acredita em mim, nunca mais, tá? Se você conseguir perceber que os arranjos são as situações em que a ordem importa e que as combinações são as situações em que a ordem não importa, você nunca mais vai errar isso, tá? Então, vamos ver como é que fica isso aqui com as continhas. Então, olha só. 10 pessoas. Quantas possibilidades para chegar em primeiro? São 10 possibilidades, ou seja, qualquer uma das 10 pessoas pode ocupar a primeira posição do pódio, tá? A segunda posição do pódio já vão ser 9 possibilidades. Por que 9 possibilidades, Rafael? Porque você não pode ter uma pessoa chegando em primeiro e em segundo ao mesmo tempo. Isso não existe, né? Uma duplicidade dessa, tá? Então, 10 possibilidades de pessoas ocupando a primeira posição, 9 possibilidades de pessoa ocupando a segunda posição, né? E 8 possibilidades de pessoa ocupando a terceira posição, gente, tá? Então, ó, qualquer uma das 10 pode ocupar a primeira, tá? Uma vez que você escolheu quem ocupou a primeira, esse número de possibilidades cai para 9, porque você não pode ter a mesma pessoa ocupando 2 posições. E quando você for analisar a terceira, cai para 8, porque essa terceira pessoa não pode ser nem que você escolheu aqui e nem que você escolheu aqui, tá? Então, aqui vai ficar 10 vezes 9 vezes 8, tá? 9 vezes 8, 72. 72 vezes 10, 720 pódios diferentes com essas 10 pessoas ali, beleza? Então, essa situação foram os arranjos. Qual é a única coisa, pessoal, que vai mudar para as combinações? Ó, o início é o mesmo, ó. 10 pessoas, 10 possibilidades aqui, 9 possibilidades aqui e 8 possibilidades aqui. Sempre analisando o número de possibilidades em cada casa, tá? Então, cada casinha tu vê quantas coisas diferentes podem acontecer naquela casinha, tá? Então, 10 pessoas diferentes podem ocupar essa posição no grupo. Uma vez escolhida quem está aqui, aqui são 9 possibilidades, porque a mesma pessoa não pode ocupar 2 posições no grupo, certo? Então, esse início é igualzinho. O que vai mudar aqui? É a quantidade de vezes que essas 3 pessoas trocam de posição, tá? Então, o que você tem que manter na sua cabeça que você não pode esquecer nunca? Olha só, se 2 pessoas trocam de posição, você vai ter 2 fatorial, tá? Se são 3 pessoas, 3 fatorial. Se são 4 pessoas, 4 fatorial, tá? Ó, 2 pessoas, 2 fatorial. 3 pessoas,
3 fatorial. 4 pessoas, 4 fatorial. Você fala, Rafael, o que é esse fatorial? Que número é esse? Gente, é só você multiplicar ele pelos antecessores. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, tá? Então, a diferença aqui é que você vai pegar tudo isso aqui, como é um grupo de 3 pessoas, você vai dividir por 3 vezes 2 vezes 1, que é justamente o 3 fatorial, tá? Então, se você olhar a situação, qual a diferença dos arranjos para a combinação? É que a combinação você vai ter que dividir justamente pela quantidade de vezes que essas 3 pessoas trocam de posição, tá? Que é justamente 3 pessoas, 3 fatorial. Então, como é que vai ficar essa conta aqui? Ó, 2 vezes 3, 6, né? Eu posso simplificar aqui o 3 com 9, dá 3, e o 2 com 8, que dá 4. Então vai ficar 3 vezes 4, 12, 12 vezes 10, 120 combinações. No caso aqui são grupos de pessoas, né? Pessoal, é só isso, mais nada. Tá? Não precisa ficar desesperado com fórmula, quando que é um, quando que é outro, você vai ler a situação e quando você estiver lendo a situação vai pensar, a ordem importa? Vai lembrar do Rafael, pô, a ordem importa? Então é arranjo. A ordem não importa? Então é combinação. Só isso. Aí você vai chegar no Enem, vai olhar essa questão e falar, essa é muito fácil, vai fazer a conta. Então olha só, pessoal, me diz uma coisa, gostou? Gostou da aula? Dá o like aqui, se inscreve no canal, dá uma olhada com aquele amigo que está fazendo aquela questão, que está fazendo a prova do Enem, que está estudando para aquilo, fala com ele, ó, assiste aquela aula lá que é uma aula legal, tá? Busca a gente, fala comigo, escreve no comentário aqui qual foi sua dúvida e vamos junto!